Então nós vamos começar com Tiago, Tiago 1, de 1 a 4, os 4 primeiros versos do livro de Tiago, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Considerem motivo de grande alegria, meus irmãos, o fato de passarem por diversas aflições, provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Não há necessidade maior do que ser maduro, porque grande parte dos problemas da vida cristã é essa falta de maturidade e de sabedoria, que é o tema aqui central do livro de Tiago. Então, como introdução, eu acho que não vou falar muito sobre o que o livro aborda inicialmente, né? Agora, isso será revelado conforme a gente for avançando pelo primeiro capítulo, assim, em alguns sermões. Então, mas é importante você ter uma coisa em mente, porque há uma coisa muito diferente do livro de Tiago de todos os outros livros. É que o livro de Tiago é provavelmente a parte do Novo Testamento que mais se parece, ou que ela corresponde àquilo que nós chamamos de literatura de sabedoria do Velho Testamento. Então, Provérbios, o livro de Eclesiastes, são livros de sabedoria. Então, o equivalente no Novo Testamento, a única porção do Novo Testamento que é equivalente a isso. Se você não percebe isso, você perde, né? Você sabe que o livro de Salmos é um livro de sabedoria, e a sabedoria nos ensina a aplicação da verdade em todas as situações que não são especificadas. E como é um livro de sabedoria, muitas pessoas às vezes leem o livro de provérbios errados. Você vai ver que há provérbios na Bíblia que diz que você ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, ele nunca vai se desviar dele. Mas aí você vai andar lá e vai encontrar um provérbio de que quantos pais justos criaram filhos para a sua amargura. Então fica parecendo que mas falou que se você criasse não se desviaria dele. É um livro de sabedoria. O provérbio é uma sabedoria. Não é quando são os provérbios em si, né? Não é livro de regras. Não quer dizer que se você criar o seu filho nos caminhos onde ele deve andar, necessariamente ele não vai se desviar. Ele está dizendo que isso é a coisa sábia a fazer. Se você quer filhos que vivam com Deus, crie ele nos caminhos do Senhor. É óbvio que há pessoas que fizeram isso e os filhos não, porque a sabedoria não diz que cada coisa que você faz, tu tem uma resposta exatamente certa. Diz que a probabilidade grande sempre é que aconteça de acordo com o plano mais sábio. Então, se eu falar para você assim, como você vai ver em alguns lugares, o homem justo e íntegro não corre risco de ir para a cadeia. Isso seria um provérbio. Não queria dizer que nenhum homem justo jamais foi condenado, não é? Jesus, por exemplo, é o homem perfeito que foi condenado injustamente. O que está dizendo é que, de maneira geral, nesse mundo caído, se você não quer parar na cadeia, você deve ser justo. E se você não for desonesto e cometer crimes, você provavelmente vai acabar na cadeia. Tem exceções, pessoas que foram assim não foram presas, e pessoas que foram justas, como Cristo, e foram injustamente condenadas. Mas a sabedoria trabalha dizendo que esse é o curso correto, se você quer determinadas coisas. No mundo caído, você pode fazer todas as coisas corretamente e ainda pode acontecer alguma coisa errada, mas as probabilidades são pequenas. E se acontecer algo errado, você vê que há um outro provérbio que te ensina a ser sábio naquela outra situação. Então estamos falando de, quando é o livro de sabedoria, é que se você escolher um cônjuge de acordo com aquilo que Deus determinou, sempre é alta a probabilidade de aquele casamento ser maravilhoso, mas ainda assim tem pessoas que fizeram tudo isso e o casamento não foi. Quando isso acontece, há outro provérbio para aquela situação, ou seja, qual é a atitude sábia naquela situação. Mas muitas pessoas leem como um livro de regrinhas,
que você faz algo e tem aquela resposta, depois você fica confuso com o livro. Então a literatura de sabedoria, em certo sentido, é a jurisprudência aplicada à vida, às situações, não é? É onde se tornam realidade. Você pega os princípios e aplicam para ver como funciona em situações práticas. Aquele verso, ele se aplica em várias situações e você vai aplicando. Esse é o livro de sabedoria. Você aplica a revelação de Deus. Então a literatura de sabedoria significa que não estamos tentando definir o Evangelho. Se você tentar definir o Evangelho pelo livro de Tiago, e você só tivesse ele, você certamente definiria o Evangelho errado. O propósito dele não é definir o Evangelho. Você vai ter isso em todas as cartas, por exemplo, Romanos, Efésios. Você tem as definições, Gálatas, né? Do que é o Evangelho. Tiago está mais preocupado com se isso é o Evangelho, como o coração, na prática, a vida reage àquela realidade. Então ele é um livro assim, ele não está tentando definir, mas sim olhando para aquelas verdades que são claras do Evangelho e como elas se manifestam na prática da piedade e como afetam a maneira com que nós vivemos, escolhemos, nos relacionamos. Então essa é a razão pela qual Tiago é, de certa forma, um livro único no Novo Testamento, porque ele pega o Evangelho de Cristo e pergunta: como nós devemos então reagir a essa situação, se isso aqui é verdade? Então, em vez dele definir o Evangelho nesse sentido de definição que Paulo chama a carta de Tiago de palha, no sentido que se você quer definir, se só tivesse essa carta, você certamente definiria o Evangelho errado. Mas se você quer saber como é o viver cristão à luz do Evangelho, que está claro em outros lugares, então é o livro. Então ele é como um livro de sabedoria. Então, quem escreveu o livro de Tiago? É importante. Então, em vez de olhar para o livro, eu quero falar um pouco sobre quem escreveu, a situação, e a gente não pode ignorar isso se realmente quisermos entender o livro. Eu gosto de Tiago porque ele é alguém que vai direto ao assunto, ele vai direto na jugular, eu diria assim, e você precisa entender algo sobre a pessoa de Tiago e a pessoa que escreveu o livro. O versículo 1 nos dá uma introdução que há uma história por trás da pequena definição. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora, quem é essa pessoa? Na Bíblia, no Novo Testamento, tem vários Tiagos. Tiago, filho de Alfeu, Tiago, irmão de João, não é? E havia um que se tornou um dos 4 principais líderes da igreja nos anos iniciais da igreja. E na primeira geração de cristãos, 4 pessoas se tornaram os pilares da igreja. As 4 pessoas nas quais tudo mais repousava de maneira mais firme. Deus colocou eles realmente como pilares únicos na igreja. 4 pessoas. Era Paulo, Pedro, João e Tiago. Esses 4, não é? E eles eram os pilares. Eles estavam, a gente poderia dizer, no topo, não é? Do que Deus fez. Mas esse Tiago, que era o grande líder da igreja em Jerusalém, era o Tiago, irmão de Jesus. Ele era filho de José e Maria, né? Depois que Jesus nasceu, o casamento foi consumado e houveram filhos, e ele era um dos irmãos então mais novos de Jesus, já que Jesus era o irmão mais velho. Então pense, ele foi criado com Jesus, e sabemos pela história, e não há nenhuma dúvida pela história e pela tradição, de que ele era realmente o líder da igreja em Jerusalém. E a história nos diz que ele é o escritor dessa carta, e mesmo que você não tivesse tantas fontes boas, é quase inevitável, você chegaria também a essa conclusão, mesmo sem as boas fontes históricas, porque esse Tiago, o Tiago, irmão de Jesus, era de longe o Tiago mais proeminente
na igreja primitiva. Então, se qualquer outro Tiago, ele teria que se distinguir para nós sabermos quem ele é e para as pessoas saberem quem ele é. Então ele teria que dizer, qualquer outro Tiago teria que dizer que era chamado Tiago o isso, Tiago o aquilo, tipo assim, Tiago filho de Alfeu, Tiago irmão de João, porque qualquer Tiago não tinha esse conhecimento por todos como um pilar, de tal maneira que se você falasse de outro Tiago, você teria que explicar que Tiago é. Então qualquer um que pudesse escrever uma carta e dizer só Tiago está falando, tinha que ser ele, tinha que ser o irmão de Jesus, que era o Tiago famoso, proeminente. Então quando diz Paulo na sua carta, ninguém precisa explicar quem é Paulo, todo mundo sabe quem é Paulo. Pedro, João. Se outro Pedro, outro João, outro Paulo, teria que haver uma qualificação. Quem é esse Paulo? Mas esses eram tão conhecidos, era um pilar tão grande, que quando você vê o nome dele sozinho, sem nenhuma qualificação, é o único que podia, a única que realmente se encaixa. Então, quando olhamos para o que ele diz aqui, sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como eu acabei de dizer, há uma grande história por trás disso. É uma história emocionante, grande, e a gente tem que observar isso por alguns instantes. Primeiro, observe que ele diz o Senhor Jesus Cristo, de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A epístola de Tiago foi escrita em grego, e a palavra que Tiago usa para se referir ao Senhor Jesus Cristo é a palavra no grego que é Kyrios. Então, a palavra Kyrios, ela tem uma importância, ela é interessante. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego, e isso antes de Jesus, e é chamado de a Septuaginta, né, por causa da sua história, essa cópia do Antigo Testamento em grego. E no Antigo Testamento em grego, onde quer que aparecesse a palavra para Deus, o nome pessoal Yahvé, né, o Jeová, ela foi traduzida como Kyrios. É por isso que tantas vezes na nossa Bíblia você vê Senhor, às vezes Senhor todo em maiúscula, para distinguir que naquela hora está falando Kyrios. Lá no hebraico chamava Adonai, em vez de chamar realmente o nome de Deus, em vez de usar um nome inefável de Deus. E os cristãos não prestavam juramento, por exemplo, de lealdade a César. Essa é a causa de muitos terem morrido, dizendo que o que César queria que eles dissessem, quando queria que chamasse ele de Senhor, era o juramento que eles tinham que fazer, que era Caesar Kyrios, César é o Senhor. E um cristão jamais diria isso. Ele confessava que Cristo era o Kyrios. Cristo era o Senhor, porque essa palavra ela estava impregnada de conotação divina, de divindade. Como eles queriam chamar o imperador de Deus, não é? de ter ele mesmo ter essa divindade, então você declarava, você usava essa palavra e era isso que você estava abraçando. E é por isso que você nunca vai ver um cristão naqueles dias que é particular e dizendo que Jesus era o Senhor do coração dele. Não, Jesus era o Kyrios, ele era o Senhor de todo mundo e não era César. Então aqui está o que é tão incrível, e eu já mencionei isso. As últimas pessoas no mundo mediterrâneo a acreditar que o ser humano poderia ser Deus seriam os judeus. Os judeus não aceitariam isso de jeito nenhum, porque os outros povos eles já estavam acostumados a chamar homens de deuses. Mas um judeu, ele nem pronunciava o nome inefável de Deus, não podia fazer nenhuma imagem, nem na sua própria mente, de Deus. A ideia de Deus se tornar um homem, não havia ninguém mais refratário à ideia do que os judeus. Agora, esse judeu foi criado na mesma casa de Jesus, esse judeu chamado Tiago.
Jesus era o seu irmão mais velho, ele comeu com Jesus, ele havia, por assim dizer, compartilhado o mesmo banheiro com Jesus, sabe, essa coisa de que, eu quero ir ao banheiro, quem está no banheiro então? Tiago teve esse tipo de relação com Jesus, viver no mesmo lugar, comer juntos, viverem juntos. De vez em quando você vai ver que surge alguma celebridade, hoje em dia então isso é tão comum, né? E todos pensam que a celebridade é uma pessoa tremenda, uma pessoa incrível, quer ela seja, sei lá, uma celebridade por qualquer razão, né? As pessoas tendem a dar uma dourada na vida da celebridade, e depois de um tempo, ou então depois que ela morre, alguém aparece para escrever uma biografia não autorizada, não é? E uma exposição mostrando os defeitos daquela pessoa que era essa personalidade importante, e normalmente revelando coisas feias, coisas que você achava que aquela celebridade não tinha. E quais pessoas fazem isso? Pessoas próximas, as pessoas que tinham uma relação com a celebridade, não que todo mundo tem, em shows, em apresentações, em palestras, em filmes, mas as pessoas que tinham contato com aquela celebridade como uma relação comum. E isso desmistifica a celebridade, que aquela pessoa começa a contar coisas que na sua visão de celebridade você acabava achando que aquela pessoa era incrível, era maravilhosa. Então normalmente esses livros são escritos por quem? Por filhos, por irmãos, por esposas, por maridos, porque são as pessoas que viviam perto, e essas pessoas têm como contar coisas que nós não víamos na celebridade de forma alguma. Porque se alguém vai ver seus pecados, vão ser seus irmãos, vão ser seus pais, vão ser as pessoas mais próximas, não é? Se alguém vai ver coisas que mais ninguém vê, vão ser essas pessoas. Esse é o grande drama de filhos de crentes, é a quantidade de filhos de cristãos que não ficam na igreja, porque os filhos, eles veem o pai e a mãe no culto e em casa. Tudo que o pai fala sobre Deus, a mãe fala sobre Deus, eles veem em casa, e eles podem, os filhos, comparar se o que é feito na igreja é compatível com o que é feito em casa. Eles têm uma visão privilegiada, não é? E então os meus filhos Mateus e Tomás, eles me conhecem não só aqui, eles vão saber se é verdade, se eu sou alguém que realmente ama a palavra de Deus, a oração, a vida, o evangelho no dia a dia. Porque eles não viram a mim só aqui, eles me viram no dia a dia, nos pequenas coisas da vida, nos pequenos aborrecimentos da vida. Agora, o evangelho é verdadeiro, eles têm uma visão melhor, eles têm uma visão privilegiada. E se houver uma inconsistência entre o que é falado e pregado e a vida que eu vivo em casa, eles iam ver. Isso seria uma grande barreira para eles realmente olhar o evangelho, por me conhecerem tão bem e poderem saber se o pai deles, da igreja, dos cultos, ele tem essa coisa com a Bíblia aqui, mas em casa não tem. Se ele tem essa coisa aqui com a oração, mas em casa não tem. Se ele fala sobre as coisas de Deus aqui, mas em casa não parece ser a mesma pessoa. Essa é a grande dificuldade de filhos criados por pais cristãos, às vezes na igreja, se ficarem. A grande dificuldade não é a igreja, porque a igreja não é quase sempre a inconsistência que pessoas próximas podem ver. Graças a Deus, se não houver inconsistência. Se um pai como eu amo a palavra de Deus aqui, os meus filhos em casa veem que eu realmente amo a palavra de Deus, quando não tem ninguém a não ser a família. E esse judeu, que não era qualquer judeu, era um judeu que estava disposto a dizer, ele que conviveu com Jesus assim: eu vi esse homem de perto, ele é o Senhor, eu sou servo dele,
Ele é o Senhor. Como eu disse, eles dividiam o banheiro, dividiam a atenção dos pais, os estudos, e esse homem está dizendo isso. Ele disse que Jesus disse que nunca pecou e que o diabo não tinha nada nele. Então, Tiago podia olhar essas palavras muito diferente dos outros, porque Tiago conviveu com ele a vida inteira. Ele podia pensar: não é isso que eu vi, não é isso que eu vi. Eu não vi, eu vi alguém cheio de problemas. Então, tudo isso nos diz que a grandeza moral, a qualidade de vida, as palavras e os feitos, a sabedoria e a consistência, o caráter de Jesus eram incomparáveis. Alguém que viveu com ele a vida inteira, depois que entendeu quem ele era, disse: é verdade, não há nenhuma inconsistência na vida dele com essas declarações. Quando ele diz essas coisas, é como realmente ele viveu toda a sua vida. E a outra parte da grande história por trás desse pequeno versículo não é apenas isso, mas o fato de que nós sabemos pela Bíblia que Tiago não creu em Jesus inicialmente. No livro de João 7,5 diz que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, não acreditavam que ele era o Filho de Deus, não acreditavam que ele era o Messias, não acreditavam nas reivindicações. Eles zombavam dele, eles desprezavam ele por aquelas reivindicações, e isso é fácil de acreditar, né? de enxergar. Muitas vezes temos dificuldade em tratar as pessoas da nossa família, ou as pessoas próximas a nós, com a honra com que as pessoas de fora as tratam. É por isso que Jesus disse: não há um profeta Senhor a não ser na sua casa, na cidade dele. Por quê? Isso não quer dizer que, é óbvio que depois você vai ver que Tiago diz que ele realmente viveu uma vida consistente. Por que isso é comum? Por que Jesus diz que um profeta não tem honra na sua casa? Por que muitas vezes a maior dificuldade em tratar as pessoas da nossa família, ou as muito próximas, com a honra que as pessoas de fora ou de longe tratam? Na verdade, é o nosso orgulho. Não é? Nós dizemos: o que há de tão especial nele? Esse não é o filho do carpinteiro? Não é aquele que viveu entre nós? O que ele é especial assim? Então, esse acontece na família, em pessoas próximas, é comum, não é? Ou então alguém vai dizer: eu cuidei dele, eu limpei o nariz dele, eu troquei as fraldas dele. O que torna ele tão especial? O que faz ele tão diferente? Então é difícil reconhecer a grandeza de alguém que está próximo de nós, mesmo quando essa grandeza é verdadeira. Você pode dizer assim: talvez a pessoa não seja grande, é verdade, mas na verdade há uma barreira quando há grandeza de pessoas próximas reconhecerem o que pessoas distantes reconhecem, não porque viram nada de errado na vida daquela pessoa, mas pela proximidade. Jesus tinha uma vida perfeita. Então é mais fácil você achar maravilhoso, era mais fácil quem vivia na cidade de Lutero achar Calvino um líder mais do que Lutero, e quem vivia lá onde Calvino devia achar Lutero, ou seja, quem está distante, e é difícil reconhecer a grandeza, naturalmente. Quem era do tabernáculo metropolitano e viveu 20 anos vendo Spurgeon pregar, talvez tivesse ele numa conta, não com a honra que as pessoas de longe ou de hoje dão a ele. Quando dizemos: ei, somos feitos da mesma matéria, é uma questão de orgulho. Raramente talentos distantes nos incomodam. É fácil você reconhecer alguém que é muito melhor do que você lá no Japão, mas na mesma sala. É fácil admitir que alguém é incrível, alguém lá nos Estados Unidos, mas olhar para si mesmo e para alguém que convive com você de alguma forma e que ela é incrível é muito mais difícil, porque é muito mais difícil o nosso orgulho relacionar. Aquela outra pessoa longe oferece pouca sensação ao meu orgulho, não é? de estar ferido. Então Tiago não acreditou, nem os outros irmãos acreditaram,
mesmo Jesus tendo vivido uma vida perfeita, eles achavam que ele era maluco. Tem uma hora que disseram: ele está insano, vão levar ele para casa, ele está vergonhando todo mundo. E os irmãos foram lá para tentar levar ele para casa. E aqui está Tiago. Mas em 1 Coríntios 15, 7 nos diz que quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele apareceu a várias pessoas. E pelo que você vê os relatos, na maioria das vezes ele apareceu para grupos. Raramente ele apareceu para uma pessoa sozinha, como aconteceu com Maria, ou as mulheres, né, que estavam no sepulcro. Apareceu para Pedro, Tiago e João, mas há apenas uma pessoa, pelo que podemos perceber, para quem ele fez uma aparição especial. Em 1 Coríntios 15, 7 diz que ele apareceu sozinho para o seu irmão Tiago. Então diz assim: depois foi visto por Tiago. Paulo, quando está mencionando tantas testemunhas que viram Cristo, ele diz: ele apareceu só para Tiago. E por último, ele apareceu para mim como um abortivo. Então esse texto diz que Jesus apareceu só para Tiago. E eu queria ser uma mosca na parede naquele dia, se eu pudesse. Sempre que eu leio esse texto de 1 Coríntios, eu tenho essa sensação: eu queria ser uma mosca lá, está lá nesse encontro. Foi tão poucos encontros de Jesus com uma pessoa só, e ele encontrou Tiago sozinho, como Paulo diz, ele apareceu sozinho ao seu irmão Tiago. Mas nós podemos imaginar, por todo o conhecimento que temos, o que aconteceu. Tiago não poderia ter deixado de perceber que ele era o único verdadeiro filho pródigo, literal. Tiago, ele sentiu ser o filho pródigo literal da parábola. Se você pensar, lembrar aí rapidamente a parábola do filho pródigo, em Lucas 15, Jesus conta essa parábola. Ele estava contando aos fariseus, porque eles se sentiam superiores aos pecadores. E Jesus disse assim: deixa eu contar uma história. Havia 2 filhos, eles tinham um pai rico, mas o filho mais jovem decidiu rejeitar a autoridade do seu pai. E ele quis sua parte na herança. A gente sabe que não existe herança quando os pais estão vivos, mas ele quis, era como se o pai dele estivesse morto, ele quer a parte dele, e ele foi embora com a sua parte, tudo que lhe cabia na herança do pai. E ele esbanjou e arruinou sua vida. E ele volta e diz: pai, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceite como empregado. E o que o pai fez nessa história, que é a mais famosa, não é? O pai diz: tragam uma túnica nova para ele, tragam um anel, tragam meu filho para o seio da família. Ele estava morto, mas agora ele vive. Estava perdido, mas agora foi achado. Mas Jesus nos diz que o irmão mais velho estava irritado, muito irritado com os novilhos que foram mortos. E ele ficou irritado. Por quê? Porque o irmão mais velho ficou irritado. Ele diz: ei, ele esbanjou sua herança. E pai, se você vai trazê-lo de volta para a família, você vai fazer isso às minhas custas, porque só sobrou a minha parte. Tudo que tu der a ele agora, tu está dando o que é meu. Cada túnica que tu dá a ele, ele gastou tudo. Toda a parte dele, não tem parte nenhuma. Ele não merece nada. Quando tu dá uma túnica para ele, tu está dando do que é meu. Cada anel, esse anel que você colocou no dedo dele, é meu. É da minha parte. Ele não tem parte. Para você trazê-lo de volta, pai, tu vai fazer isso às minhas custas. E eu não aceito isso. E era verdade. O irmão mais velho não estava falando uma mentira, porque tudo que o pai desse agora ao irmão mais novo pertencia ao mais velho.
Ele só podia abençoar o irmão mais novo às custas do mais velho. Cada coisa agora que ele desse ao mais novo era retirando do mais velho. Cada anel, cada túnica, cada coisa, porque o irmão não tinha mais direito a nada. Tudo que ficou foi a parte do outro. E se tu está dando algo a ele, está tirando da minha parte. Agora, por que a parábola termina assim? É uma parábola estranha. Ela termina com esse irmão mais velho, rabugento, dizendo isso: não posso acreditar que você trouxe ele de volta às minhas custas, e que agora, pai, às minhas custas tu vai dar anel para ele. Isso é às minhas custas. E você vai dar túnica para ele às minhas custas, e você vai dar uma festa para ele às minhas custas, e cada boi que tu matar, porque ele pegou os bois todos que era dele, cada boi que tu matar, essa festa aqui é com as minhas custas, é a minha herança, é o que me pertence por direito. Você só pode trazer ele de volta às minhas custas. Por que Jesus termina assim? Porque Jesus estava falando primeiro aos fariseus, ele estava apontando para eles, ele estava dizendo: vocês não deveriam ter essa atitude de superioridade em relação ao pecador perdido. Mas Jesus estava apontando para algo além dos fariseus, algo maior, mais profundo. Porque se você ler Lucas 15, você vai ver que as outras parábolas, ele conta 3 parábolas em conjunto para ensinar a mesma coisa. As 2 parábolas logo antes dessa falam sobre uma moeda perdida e uma ovelha perdida. Você vê que essas parábolas elas não estão falando daquilo que as pessoas costumam usar. As pessoas usam a parábola da ovelha perdida como se fossem esses cristãos que toda hora cai. Eles acham que a ovelhinha que toda hora cai, então é um cristão que não tem firmeza em Deus, que cai toda hora e tem que ser buscado. Eu sou uma ovelhinha, ninguém me busca, não é? Isso não tem nada a ver com o que o texto está dizendo, não é? Esse não é o ensino do texto. Cristãos inconsistentes, que nunca crescem e que são buscados. É uma tríade de parábolas para contar a mesma coisa: a ovelha, o irmão e a moeda. Não é o crente se desviando toda hora e sendo buscado. Jesus diz: eu tenho outras ovelhas. Quando ele diz isso, eu tenho outras ovelhas de outro aprisco, ele está dizendo, Jesus chama de ovelha, ele diz: as minhas ovelhas vão crer. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Você vê, se vocês fossem minhas ovelhas, vocês iam crer. A evidência de que vocês nunca foram minhas ovelhas é que vocês não creem. Você vê, as ovelhas eram ovelhas antes de crerem. As ovelhas são todos aqueles que o Pai deu a ele antes da fundação do mundo. Quando Deus deu a ele, todas elas estavam perdidas. Como ovelhas, cada uma de nós se desviaram pelo seu caminho, e Jesus só veio buscar as suas ovelhas. Você vê que o homem que vai atrás da ovelha, na parábola que antecede a essa, ele não vai buscar uma ovelha dos outros, ele não vai para o deserto pensar: se alguém perdeu a ovelha, eu vou pegar para mim. Não é isso, ele vai buscar a ovelha dele. Todas as ovelhas de Cristo estavam perdidas. Ele diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim. E está dizendo, por quê? Porque minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. Então Paulo, quando chegou em Corinto, ele não ia entrar, mas eu disse: entra e pregue na cidade, porque eu tenho muitos do meu povo aí. Paulo podia responder o quê? Como assim tem muito, ninguém converteu aí, ninguém nunca pregou aí, todo mundo é ímpio? Mas Deus está dizendo: eu tenho muitas ovelhas aí. Meu filho vai buscar as ovelhas, todas elas. E aí nessa cidade tem um monte. E em ambas as parábolas da moeda, da ovelha e do filho pródigo, né? Mas ambas que antecedem, ele mostra que ele é o verdadeiro que vai, pastor, ou o verdadeiro dono da moeda, ou o verdadeiro que vai atrás do que está perdido, mas é dele. A mulher perdeu, mas era a moeda dela. Ela não está procurando uma moeda perdida que pertencia a outra pessoa. O cara que vai buscar a ovelha, ele vai buscar a ovelha dele que está perdida.
Não está indo buscar, vou para o deserto, se alguém tiver perdido uma ovelha, eu vou pegar para mim, nem vou devolver o dono, vou ficar com a ovelha para mim. Não, ele não está indo lá achar uma ovelha que pertence a outro. Ele vai atrás da sua ovelha. Então ele é o bom pastor, porque ele deixa as 99 nesse sentido, ou seja, ele já tinha chamado Pedro, Tiago, ele diz, mas eu tenho outras ovelhas que eu tenho que buscar também. Eu vou chamar todas, eu não vou ficar com parte das ovelhas e ficar com elas, não, eu vou sempre em busca das todas as ovelhas que o Pai me deu. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora, e eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais se perderão. Eu sou o portão pelos quais as ovelhas entram. Então, o que Jesus está tentando ensinar aqui, no fim, nessa última parábola, ele está dizendo, eu sou o verdadeiro irmão mais velho. Não há como você voltar para a minha família depois de ter rejeitado o pai, como todo homem fez, né? No caso aqui são aqueles que o pai dele na eternidade, são suas ovelhas. Ele está dizendo o seguinte, não tem como você voltar para o seio da família e ter vivido uma vida de completa rejeição ao pai, exceto às minhas custas. Você não tem herança, você não merece nada, você merece a ira. Se você vai receber alguma coisa, você vai receber às minhas custas, que sou o merecedor de todas as coisas. Só há uma maneira de você ser abençoado, é às minhas custas. Então ele é o verdadeiro irmão mais velho, que é diferente do irmão mais velho da parábola. O irmão da parábola não estava mentindo, mas você vê que ele é muito diferente de Cristo. Ele está dizendo, você só pode dar um anel para o meu irmão às minhas custas, pai. Às minhas custas, pai. Você só pode dar a ele uma túnica às minhas custas. Você só pode dar a ele um bezerro às minhas custas. Só eu mereço herança. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, você pode herdar alguma coisa como um co-herdeiro, você vê às custas dele. Você não pode receber nada que não seja às custas de Jesus. Cada anel, cada túnica. Você veste uma túnica de justiça, então, às custas dele. Foi do tesouro que pertence a ele de justiça, que essa justiça é tirada para colocar sobre você. Ele está dizendo, eu sou o verdadeiro irmão mais velho, eu vou para o deserto, eu encontro o menino, eu encontro o irmão perdido, eu encontro a ovelha, eu coloco nos meus ombros, eu trago de volta, e eu digo, não há como você voltar para esta família, exceto às minhas custas, e eu dou com alegria a minha herança a você. É isso. Eu te dou a minha túnica de justiça para você ser aceito de volta. Eu te dou o meu anel, eu te dou o meu corpo, eu te dou o meu sangue, eu te dou a minha vida. Você só pode voltar para casa às minhas custas, mas eu alegremente vou dar tudo: túnica, anel, meu sangue, meu corpo. Foi isso que ele disse ao seu verdadeiro irmão mais novo, Tiago. Ele disse, Tiaguinho, a única maneira de você voltar, Tiago, é às minhas custas, mas eu vim por você, eu vim por todos aqueles que o Pai me deu, Ele me deu você. Você só pode voltar às minhas custas. Então, meu corpo, meu sangue, minha túnica, meu anel, tudo é pela graça, mas eu faço isso com alegria. Eu sou o verdadeiro irmão mais velho, que estava o oposto, do que estava reclamando que ia ser tudo às custas deles. Então, eu estou feliz que seja às minhas custas. Eu dou a vida. Agora seja um líder da minha igreja. E é o que Tiago se tornou. Porque quando você sabe que foi recebido de volta por seu verdadeiro irmão mais velho, que diz, olha, eu vim por você, eu dou de bom grado a minha herança, eu dou de bom grado o meu sangue, eu dou de bom grado o meu corpo, você só pode ser salvo às minhas custas, mas tudo bem, eu quero que você seja salvo às minhas custas. Você só pode ter uma justiça às minhas custas, mas tudo bem, eu farei o necessário para que você a tenha.
Uma das coisas mais incríveis para mim na Bíblia é o livro de Atos, no capítulo 15. Nós somos informados de que quando surgiu o primeiro grande problema na igreja, o primeiro grande dilema, era uma grande questão sobre os gentios e os judeus e como eles estavam se relacionando dentro da igreja. Nós temos que entender a dificuldade. Durante séculos, milhares de anos, havia uma separação feita pelo próprio Deus. Depois de todos esses séculos, era muito difícil você perceber. Então, eles tiveram um grande conselho e todo mundo estava lá. Poucas vezes você vai ver todos eles juntos, não é? Mas isso era tão nevrálgico que todo mundo estava lá. E Tiago era o que presidia isso. Agora, quando você tem na equipe de liderança, Paulo, Pedro, João, e ainda assim você é eleito, você é colocado, não é, o capitão, não é, o líder maior daquilo, isso é algo, queridos. Quando você, entre esses pilares que é Paulo, Pedro, Tiago, João e Tiago, você coloca Tiago como uma figura proeminente, ainda assim, isso é algo. Ele se tornou um homem de Deus tão grande, mesmo tendo perdido os 30 primeiros anos do seu irmão e principalmente mesmo tendo perdido os 3 anos do ministério de Jesus. Que encontro Jesus teve sozinho com seu irmão. É como, você sabe, Tiago podia dizer: olha, eu tive uma chance de me formar melhor do que ninguém, porque eu morei 30 anos com ele, mas eu tive outra chance, que eram aqueles 3 anos, não é? É como se você falasse: eu tive essa grande chance, né, aqui em Harvard, mas eu fui para outra faculdade, e tudo que aconteceu lá, e eu só descobri depois. Não importa, de certa forma ele se tornou um homem ainda maior em alguns aspectos, um homem tremendo por causa da graça. Jesus veio sozinho a ele e disse: eu sou o verdadeiro irmão mais velho. Jesus quis ter um encontro sozinho com o seu irmão, e eventualmente os inimigos do evangelho levaram Tiago no ano 62 ao pináculo do templo, igual a tentação de Jesus, que diz que ele foi levado no pináculo do templo: jogue-se daqui para baixo. Então, em 62 levaram o irmão de Jesus para o pináculo do templo e disseram: há muitas pessoas se tornando cristãs, e muitas pessoas estão se tornando cristãs, estão querendo que você diga, nós queremos que você diga, para que eles não se voltem para Cristo. Eu não sei o que eles pensaram que Tiago ia fazer. Diga ao povo para se afastar de Jesus, diga que ele não é quem ele diz que é. Nós somos informados de que Tiago disse: por que vocês me perguntam sobre o Filho do Homem? Ele habita no céu, à direita do Todo-Poderoso, e ele virá nas nuvens do céu em glória. Então, eles jogaram Tiago do pináculo do templo. Mas Tiago, é óbvio, se machucou todo, mas não morreu. Então eles desceram, e os que estavam embaixo, e apedrejaram Tiago, e bateram com um tacape, sei lá, com um bastão na cabeça dele, até ele morrer. Esse é o fim da vida de Tiago, não é? E esse é o homem que começa o livro dizendo: tende por razão de alegria passarem por todo tipo de aflições e provações. Você não pode dizer que ele era alguém que falou isso como muitas pessoas falam coisas da boca para fora. Esse homem que morreu todo machucado porque foi jogado num lugar altíssimo e depois foi apedrejado e bateram na sua cabeça até esmagá-la. Ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas aflições, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Agora, eu pergunto: ele estava preparado?
para passar pelas aflições. Quando as aflições chegaram, ele agiu como? Por quê? Porque quando o seu irmão mais velho veio em graça a ele e disse: minha túnica, meu anel, venha você pela graça, você só pode ser salvo às minhas custas, e eu faço isso com alegria. Isso faz, quando você tem essa realidade, você dizer: mundo, você não me deve nada, não espero nada de você, você não deve nada, porque você não tem nada de valor que eu queira, e eu não estou interessado que você esteja endividado comigo em nada. Vocês não podem tirar nada de valor de mim. Não tenho mais medo de vocês, porque o medo sempre é quando nós achamos que alguém, ou o mundo, ou a cultura pode tirar algo de valor de nós, que nós não queremos perder, não é? Ele está dizendo que eu vou seguir meu mestre, meu Senhor, o Kyrios, o que antes ele achou que era apenas, não só um irmão, mas achou que era louco inicialmente, não é? Através do fogo e da água, por causa do que ele fez por mim. Esse é Tiago. Ele compartilhou, como eu disse, um banheiro com Jesus. Ele cresceu vendo tudo como Jesus viveu, mas ele não entendeu completamente até que Jesus o encontrou e lhe mostrou sua graça. Você é salvo às minhas custas. Não há como ser salvo, não há como realmente estar com uma capa, a não ser que ela saia da minha herança. Não há como haver um anel no seu dedo, a não ser que ele saia da minha herança. Você não tem direito a um anel, não tem direito a uma capa, não tem direito a um lugar na casa do papai. Você não tem direito a um boi cevado, não tem direito à festa, você não tem direito a nada, a não ser às minhas custas. Você vê a vida perfeita de alguém não te transforma. Vê Jesus como o verdadeiro irmão mais velho, transforma. Você precisa entender isso quando chega a esta passagem que diz: considerem motivo de grande alegria, meus irmãos, o fato de passarem por diversas aflições, provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar nada. Agora, embora seja muito breve, você tem aqui, especialmente com o que acabei de contar sobre Tiago, você tem aqui um homem que estava preparado para eventualmente o que aconteceu com ele. Quando levaram ele para cima do lado do templo, quando falaram que iam jogar ele lá embaixo, ele estava preparado. Ele estava preparado. Aqui você tem um motivo pelo qual está preparado, e é por isso que ele está escrevendo o livro. Primeiro, porque eu disse que é um livro de sabedoria, não é? Em vez de ser de definição do Evangelho. Primeiro, é porque as dificuldades são inevitáveis. Ele não diz: considerem motivo de grande alegria, meus irmãos, se passarem por provações. Tiago não diz isso. Ele diz: quando passarem. Significa que qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa que pode acontecer a um ser humano pode acontecer a você como um filho de Deus. Nunca pense que o que acontece a qualquer ser humano pode não acontecer com você. Não pense que por ser cristão certas coisas não poderiam acontecer com você ou não vão acontecer. Isso simplesmente não é verdade. Alguém como Tiago pode morrer sendo jogado de cima de um prédio, depois apedrejado, depois esmagarem sua cabeça com um pedaço de pau? Pode. Isso de que algumas coisas que acontecem ao ser humano, o Filho de Deus está isento, não é verdade. A história diz o contrário, a Bíblia diz o contrário, e a experiência diz o contrário. Isso simplesmente não é o caso, de forma alguma. As provações são inevitáveis, elas vão acontecer. O fracasso é porque, primeiro, algumas pessoas não acham isso. Elas acham que na vida delas vai acontecer coisas difíceis, mas não terríveis, e Deus sempre vai dar um jeito. Eu li um livro que
trouxe um ponto muito interessante em um dos capítulos. Ele diz que nunca houve um tempo ou lugar onde as pessoas fossem mais sensíveis e infelizes em relação ao sofrimento. Acho interessante porque é verdade e porque é dito por um homem secular. Ou seja, nunca houve uma geração mais sensível e infeliz em relação ao sofrimento do que a nossa geração. Mais sem saber lidar com essas coisas, mais deprimida, mais amargurada, mais nunca houve. Em todas as outras culturas, em todas as outras sociedades, em todos os outros tempos, as pessoas, eu diria, algumas pessoas podem não gostar, as pessoas não eram os chorões que nós somos. Nós somos a geração mais chorona que já existiu. Por quê? Porque eles sabiam que a vida era injusta, entre aspas. Eles sabiam que a vida era brutal e curta. E eles aceitaram isso. Eles aceitavam o fato. Mesmo nos filmes antigos você pode ver isso. Não há outro lugar onde, se as coisas não vão bem, as pessoas... não há outra cultura em que essa era a ideia primordial. Quando as coisas não funcionam, nós vamos processar alguém. Nós temos o impulso de processar, ou então nós pensamos em cometer o suicídio. Assim que a vida fica dolorosa. Ou então nós começamos a reclamar e ser amargos e ficar deprimidos cada vez mais, porque a vida está sendo injusta. Essa nunca foi a característica de nenhuma outra geração e cultura. Por quê? Há muitas razões para isso, mas uma das principais é que nós somos uma sociedade secular. Quantas vezes nos últimos anos, ou talvez décadas, eu usei a palavra humanismo secular? Até hoje, muitos cristãos, não só, mesmo aqui, o que ouve pela internet, não entendem o que o humanismo secular é em sua essência e porque ele produz em massa deprimidos, suicidas. E todos nós, de alguma forma, fazemos parte disso. Isso é que é uma sociedade secular. Isso é o que significa ser uma sociedade secular. A palavra secular vem do latim saeculum, que quer dizer o quê? Quer dizer agora. Agora. Você entende isso? No latim clássico, século era o tempo de uma geração. Por extensão, adquiriu o sentido de 100 anos, porque século quer dizer uma geração, quer dizer o agora. Ser secular é dizer a vida é o agora. Por isso que é tão incompatível o humanismo secular com o evangelho. Por que um século tem 100 anos? Porque como quer dizer o agora, o que você vive, se pensou qual é o máximo, bem aquele ser humano que tem uma vida longa, aquele que tem 100 anos, não passa de 100 anos, 100 anos é o máximo, né? Então um século vai ter 100 anos, é assim, por causa do significado da palavra, é que tem isso, a vida mais longa possível de um ser humano, o agora maior que um ser humano pode ter, século, ou seja, é aproximadamente o máximo que uma pessoa espera viver. Você não espera viver 110 anos, não é? Se você acha que vai viver muito, você pensa, a pessoa vive 90 anos, vai ter pouco, 100 anos, um século. Porque o século, de século, fala do agora, do viver aqui nesse mundo, a vida agora. Toda a filosofia secular é a respeito disso. Agora, por que ela produz o que produz? Isso é o que ensina uma sociedade secular. Você precisa obter sua felicidade agora. A vida se resume ao agora. Agora, se a vida só se resume ao agora, ou seja, se você é uma pessoa secular, é por isso que os papas do humanismo secular, não é? Como Freud, eles estão pensando na vida sem Deus. Você só tem esse agora para viver, você só tem esse século para viver.
A sua vida é só esse agora, você tem que aproveitar, você tem que ser feliz agora. E é óbvio que se a vida que você tem que viver e a vida que você espera é o agora, você vive ansioso. Se eu não viver uma grande vida, perdi a vida, perdi tudo. Isso gera o quê? Ansiedade e desespero, porque eu preciso disso agora. Preciso ser feliz com essas coisas agora. E se eu não estou tendo isso agora, eu estou perdendo a vida. Essa é a essência do secular. É isso que ele quer dizer. Isso aqui é tudo que existe. Se algo der errado com a minha saúde aqui, se algo der errado com o meu dinheiro aqui, se algo der errado com o meu amor aqui, com o meu romance aqui, acabou. Eu fico desesperado, amargo, deprimido, eu me suicido. Não tem mais vida sem o agora. Eu não consigo ter esperança se eu não tiver essas coisas agora. Não consigo ter paz. Infeliz, sem paz, é a essência do humanismo secular e da sua filosofia. Depois, o secular diz: você vai ser comido por vermes. Você precisa de um grande casamento agora, de um romance agora, de dinheiro agora, de saúde agora, de sexo agora. Se você não tiver essas coisas, você perdeu o agora da vida, e ao perder o agora, você perdeu tudo. Portanto, se agora isso não está acontecendo, você tem que estar desesperado mesmo, deprimido mesmo. E quem sabe, se o agora não vale a pena, você não se mate. Porque é isso que a palavra no latim clássico dizer saeculum, é uma geração, é o agora. E quando pensar no máximo agora que você pode viver, 100 anos. Não há mais nada, não existe outra coisa. Você está arruinado se você perde a felicidade, ou o que você acha que vai dar felicidade no agora. Você está destruído. Nunca houve uma cultura que preparasse tão mal o seu povo e os tornasse tão vulneráveis às vicissitudes da vida. Nós inventamos doenças sem fim para nossas amarguras, para nossas infelicidades, para nosso pecado. Por que eu preciso ter uma vida sexualmente depravada? Porque agora, se eu perder isso agora, se eu não tiver sexo agora, então eu perdi a vida. Essa é a essência do secularismo. Todo lugar, todo tempo, toda outra cultura sempre disse: a este mundo e a este mundo. Você pode obter amor aqui, isso é bom, mas há um amor verdadeiro e o único não está aqui. Isso é o oposto do secular. Você pode obter riquezas aqui, isso será bom, mas não são as riquezas verdadeiras. Elas não estão no agora. Todo mundo sempre sentiu que, esta vida, nós recebemos ela. É um bom lugar para nós tentarmos fazer o que deve ser feito na vida. Mas ela não é toda a minha existência. Na verdade, ela é uma parte muito pequena da minha existência. Eu não sou secular. O que norteia minhas crenças não é o saeculum, não é o agora. Não é o tempo de uma geração. O mundo secular diz: isso é tudo que você tem. E a menos que você leia literatura antiga, toda a nossa cultura, a mídia moderna, a literatura reforça que se você perder as coisas que te fazem, ou que você acha que vai te fazer feliz aqui, você perdeu tudo. E é por isso que quando perde, a pessoa não sente só tristeza, ela sente desespero. Se ela está perdendo coisas nessa vida, ela não sente só que é triste, ela sente que a vida não vale a pena. O suicídio é uma boa saída. Não há razão para continuar. Eu já perdi a minha vida. E de alguma maneira, essa atmosfera, todos nós respiramos. Infelizmente a igreja, ela pode falar algo, mas quando qualquer um de nós abraça qualquer ideia do humanismo secular, nós somos uma contradição tão grande.
Mesmo que muitos de nós sejamos cristãos, ainda fazemos parte totalmente da cultura secular. Gostamos de acreditar que se pertencemos a Cristo, não há como essas coisas terríveis realmente acontecerem conosco, porque vai estragar a nossa vida. Eu não vou poder ser feliz, nem ter alegria, nem ter paz. As pessoas vão dizer que é porque alguma coisa não está funcionando no mundo ou no seu corpo, mas é porque você é secular. É por isso que você fica assim. Deus permitirá que pequenas coisas aconteçam conosco, muitos cristãos acreditam, mas não grandes coisas, porque senão minha vida ia ser arruinada. Coisas pequenas, mas não coisas grandes. Qualquer coisa que possa acontecer a qualquer pessoa pode acontecer a você. Qualquer doença que qualquer ser humano pode ter, você pode ter. Qualquer perda que todo ser humano pode ter, você pode ter. Você não é livre de nenhuma delas. É óbvio que não acontecem todas as perdas com todas as pessoas, mas nunca alguma delas está isenta da possibilidade de entrar na sua vida. Em segundo lugar, é uma abordagem equilibrada para os problemas. Ele diz: considerem motivo de grande alegria quando passarem por provações. Olhe com cuidado. Ele não é um masoquista, mas também não é um hedonista. Ele não é um homem secular. Por um lado, ele não diz aproveite suas provações, se delicie na dor em si. Ele não diz provações, aproveite bastante quando passar por ela. Ele não queria ser jogado de cima do templo, ele não queria ser apedrejado, e nem queria ter sua cabeça esmagada por pauladas. Ele não diz isso. Ele não diz considerem suas provações como alegria. Ele diz considerem motivo de grande alegria. Por outro lado, ele também não diz você não terá nenhuma alegria até que as provações passem. Para você ter alegria, as provações têm que acabar. Para você ter paz, elas vão ter que acabar. Até que isso acabe, você não vai ter alegria. Você só vai ter alegria quando passarem as provações, quando as aflições acabarem. Você tem apenas que suportar, mas você não pode ter alegria. Ele não diz isso também, porque ele diz considerem motivo de grande alegria passar. E você vê que ele não é um hedonista. Ele não diz a menos que sua vida esteja bem, você não pode ter alegria. A menos que a sua vida esteja bem, você não pode ter paz. A menos que você tenha saúde, você não pode ter alegria e paz. E ele também não é um masoquista que diz é ótimo em si mesmo ter problemas. Ele não diz uma coisa nem outra. Ele diz: se você aprender a pensar, se tornar sábio, e se você aprender a lidar com os problemas, você vai encontrar grande alegria no meio deles. Você vai ser uma pessoa realmente cheia de alegria, indizível, e você vai ter paz no meio dos problemas. Considere isso como alegria. E está dizendo, é possível, e é o que nós somos chamados a ter alegria e paz no meio das aflições e não quando elas acabarem. Você pode dizer, ok, o que eu tenho que fazer? Olhe com atenção, há duas coisas que ele diz que você precisa fazer. A primeira coisa que você precisa fazer considere. Então, pense na palavra considerar. A palavra considerar significa que você deve olhar para os problemas e pensar no que eles podem trazer para você. Então aqui tem que considerar. Ele diz, considerem motivo de grande alegria, irmãos. Por quê? Você viu isso? Ele não diz apenas pense pensamentos felizes no meio da aflição. Pense que tudo vai acabar bem, tudo vai ficar bem. Pense pensamentos pacíficos. Apenas passe por eles com a sua mente pensando em coisas positivas e maravilhosas. Ele não está dizendo, ele diz, considerem, porque ele diz, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então vamos abordar isso em alguns segundos. A perseverança deve ter a ação completa, ele diz, para que vocês sejam maduros e íntegros. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Você precisa perceber as grandes coisas que podem acontecer na sua vida através do sofrimento. Você precisa de ter uma visão mais ampla. Você vê que o humanismo secular não te dá nenhuma visão ampla, porque o humanismo secular está falando agora.
com essa mentalidade, existe só o agora, é óbvio que não existe um Deus depois do agora, não é? Então isso significa que o sofrimento pode trazer sua vida coisas que não estão lá e também não estariam se não fosse o sofrimento. Você agora está incompleto, ele diz, para que você se torne uma pessoa completa, para que você enxergue que há coisas que deviam estar em você e não está, e você se torne essa pessoa. Então o sofrimento não é importante, ele é fundamental. Alguém pode perguntar, bem, como? Primeiro, deixe-me mostrar que sem sofrimento, eu não sei como você poderia resolver 4 coisas: humildade, liberdade, compaixão e fé. Não tem como você desenvolver essas coisas, elas serem reais na sua vida, sem sofrimento. Primeiro, humildade. Paulo era um líder tremendo, talvez o maior que esse mundo já viu. Deus queria Paulo para pregar o evangelho diante de reis, imperadores, com ousadia, para que ele enfrentasse Pedro quando necessário na defesa do evangelho, e todos que não entendiam cada implicação do evangelho. Então Deus vem até Paulo e diz: Paulo, eu preciso de alguém como você, alguém que seja realmente um líder, alguém que seja realmente assertivo, profundo, brilhante. Então ele dá a Paulo todo tipo de revelações incríveis, não só uma vez. Paulo, por exemplo, ele é um apóstolo, ele não aprendeu o evangelho como nós aprendemos, através da Bíblia, que é a fonte dos apóstolos mesmo, né? E através de outras pessoas, como nós estamos fazendo agora, ou como eu faço quando estou lendo, quando estou, enfim, todos nós. Ele aprendeu diretamente de Cristo, como os outros, durante aqueles 3 anos. Então ele aprendeu diretamente. Então ele teve todo tipo de revelações incríveis, revelações do céu. E para que Paulo tivesse coragem de enfrentar todas essas coisas e levar o evangelho aos gentios, com toda a oposição dos judeus e dos gentios. Mas então Paulo diz em 2 Coríntios 12: para que eu não me exaltasse demais, ou seja, ficasse inchado de orgulho, Deus me deu um espinho na carne. Eu continuei pedindo para ele removê-lo, e Deus continuou dizendo não, até que eu percebi que Deus estava dizendo: minha força em você só é aperfeiçoada na fraqueza. O que Paulo está dizendo? Ele não explica o que era o espinho. Isso é bom, porque então isso pode ser, o texto fica mais bem aplicável a todas as aflições. Mas era uma aflição física. Paulo diz: sabe de uma coisa? Minhas habilidades de liderança que Deus usou, a menos que ele tivesse feito algo em minha vida que realmente me fizesse sofrer, eu teria ficado arrogante, orgulhoso, e isso teria desfeito tudo o que ele fez por meu intermédio. Não há humildade sem sofrimento. Você não faz ideia do quão pouco sabe. Você não faz ideia de quão fraco é. Você não faz ideia de quanto precisa de Deus. Não há como. E são essas percepções que te fazem humilde. E só o sofrimento te leva a esse lugar. Em seguida, a liberdade. A gente precisa ser breve sobre todas essas coisas, né? Você sabe o que é realmente sofrimento? O que é o que nós chamamos de sofrimento, queridos? Sofrimento sempre ocorre quando Deus tira de você algo que você precisa ter. Porque se Deus tirar de você algo que você não precisa ter, apesar de ser uma perda, não há sofrimento. Se Deus tirar algo que você não acha que precisa ter, isso não é sofrimento. Você diz: eu na verdade não precisava disso, eu nem pensava que isso era realmente algo essencial. Então não há sofrimento. Sofrimento é só quando Deus tira algo que você acha que precisava desesperadamente na sua vida. Só o sofrimento, e só é sofrimento quando Deus está tirando algo de você que você tem certeza de que você precisava. Sua suposta felicidade dependia daquilo, e é por isso que você sofre quando aquilo é tirado. Mas é só quando Deus tira isso de você e você sobrevive da maneira adequada, é só quando Deus tira essas coisas e você descobre que consegue viver, que você começa realmente a dizer:
Essas coisas que eu achava que eu precisava, eu não preciso. Eu não preciso da saúde para ser quem eu devo ser, e para ter paz, e para ter alegria. Eu achava que precisava. Paulo está dizendo, agora, esse espinho na carne me mostrou que eu não preciso. Então o poder de Deus se mostra mais nessa debilidade. E eu adquiro liberdade. Humildade, liberdade. E é só por meio do sofrimento que você se liberta das coisas que antes estavam te estrangulando e dizendo, sem mim você vai ser infeliz, não importa o que. Terceiro, compaixão. Quantos de nós sabemos que por causa de uma grande dificuldade, agora nós tendemos de uma forma que nunca entenderíamos antes o que outro está passando ao passar pelo que nós passamos. Você nunca teria se importado adequadamente se você mesmo não pudesse agora consolar com o consolo que você recebeu na mesma aflição. Por fim, fé. Quando o sofrimento chega, é sempre Deus vindo até você. Sempre que o sofrimento entra na vida de um verdadeiro filho de Deus, é Deus chegando para você dizendo, você está pronto para fugir? Tiago, te levaram para cima do templo. Se você não falar o que eles querem, eles vão te jogar lá de cima. Você está pronto para fugir? Você está pronto para me abandonar? Sabe que isso vai mostrar? Agora o sofrimento está mostrando isso. Agora nós chegaremos a esse ponto. Você entrou no cristianismo para me servir ou para que eu te sirva? Você se diz servo de Jesus Cristo para que Ele impeça que te joguem de cima de um templo, ou para servi-lo a Ele mesmo que te joguem de cima de um templo? Ou seja, você pode dizer como Paulo, que quer que Ele seja glorificado, quer pela sua vida, quer pela sua morte, ou você foi a Cristo para que Ele te servisse e você não passasse por situações como ser jogado de um templo. Se você diz, Deus, se tu não responder minha oração, eu estou fora desta fé, ou então vou ficar frio, vou ficar desanimado. O que você está dizendo? Deus está dizendo, você achava que eu era o teu servo, você achava que eu era teu empregado, você é o chefe, e você está me demitindo, não é? Não te deu o casamento que você queria, então você vai me demitir. Não te dei aquilo que você queria, ou tirei algo, então você não ora mais, você não tem mais alegria na oração, você está me demitindo, você está me ameaçando, você só era quente espiritualmente se eu fizesse o que você queria, meu chefe. Sua agenda é inegociável, eu sou negociável. Você não pode viver sem isso, mas pode viver sem mim, não é? Você não pode viver sem essa coisa aí, mas pode viver sem oração. Você pode viver sem isso, mas pode viver sem me cultuar. Eu sou negociável, tua agenda não é. Teu casamento é inegociável, teu emprego é inegociável, teus recursos financeiros são inegociáveis, tua saúde é inegociável, eu sou negociável. Eu sou o meio, mas você é o fim. Agora, vemos que você realmente não tem fé em mim de verdade. Você tem uma fé na sua agenda, e você estava me usando para a sua agenda. Você tem a fé de que esse casamento ia te fazer feliz, mas nunca teve que eu ia ser sua felicidade. Então a sua agenda era inegociável, eu era negociável. Qualquer problema na vida você fica frio, você não persevera, portanto não há prova na sua fé que gera perseverança. Você tem fé na sua agenda e você está me usando para ela. Só quando o sofrimento chega é que você percebe se essas questões são verdade ou não. Não há caminho para a humildade, não há caminho para a compaixão, não há caminho para a liberdade, não há caminho para esse tipo de fé, para essa humildade, para essa compaixão. Você nunca vai ser um ser completo, Tiago diz. Então considerem
com grande alegria passar por elas, porque elas mostram que você é provado, verdadeiro. Você não pode ser completo sem essas coisas. Considere motivo de grande alegria quando perceberem o que pode acontecer em sua vida. Mas isso não é suficiente, porque às vezes o sofrimento chega de maneira tão intensa que você não consegue simplesmente sentar e dizer: oh, alegria, vou me tornar uma pessoa madura, vou me tornar uma pessoa completa, isso será maravilhoso. Não, isso não é suficiente. Eu vou dizer que você deve considere motivo de grande alegria que você pode perseverar. Você não apenas lida com o sofrimento pensando no que Deus pode fazer em sua vida. Você lida com o sofrimento dizendo: eu quero perseverar no meio dessa aflição, dessa perda. Agora, essa é uma palavra muito importante. É uma palavra que também é traduzida como resistência. Aqui, perseverança, é uma palavra grega chamada hipomeno. Hipo significa super. Isso produz perseverança, super, intenso, e menos significa permanecer. É permanecer firme, é permanecer imóvel. A saúde foi embora, permaneço. O casamento, permaneço. O dinheiro, permaneço. Amizades, permaneço. Agora, o que é perseverança? Significa manter a posição. Isso não pode ser só uma coisa abstrata, querido. Se você olhar para isso, você vai ver exatamente o que Tiago diz que você deve desenvolver. Isso é o que você deve desenvolver. Quando o sofrimento vier sobre você, considere permanecer firme. Eles vão te jogar do templo, fique firme. Permaneça firme. Você sabe o que isso significa? Você estava orando, você tinha uma vida de oração antes de um grande problema chegar. Chegou o problema, permaneça firme na sua vida de oração. Não deixe o problema mudar isso, porque senão você não permaneceu firme. Você estava obedecendo a Deus até um grande problema chegar. Continue obedecendo. Não diz: desanimei, cansado, não aguento, posso obedecer a Deus no que Ele me chamou para fazer, porque eu estou cheio de problema. Isso não é permanecer. Ele está dizendo o seguinte: quando os problemas chegarem, fique firme. Você estava amando fazer a vontade de Deus antes do problema chegar, continue amando. Você era uma pessoa que meditava na palavra de Deus, como o Salmo 1 diz, né? E tinha o seu prazer nela. Chegou um monte de problema na sua vida, continue amando e fazendo a mesma coisa. Quase não leio mais a Bíblia. Por quê? Porque estou cheio de problema. Então, você não permaneceu firme. Nada disso pode mudar por causa dos problemas. É o que ele está dizendo. Continue fazendo isso. Não pare. Mantenha a sua posição no dia mau. Paulo vai dizer. Você pregava o evangelho igual o Tiago, e ninguém jogava ele do templo. Agora eles vão jogar do templo. Fique firme. Continue falando a mesma coisa. Não mude. Se você não fizer isso, se você recuar, você vai se tornar uma pessoa amarga, deformada e ansiosa. Mas se você simplesmente permanece firme, se você mantém a sua posição, continua orando. Vai ser mais difícil. Se você me perguntar: é mais difícil continuar com a vida de oração quando problemas, dores chegam? Óbvio que é. Permaneça firme. É isso que é hipomeno. Você fica firme. É óbvio que é mais difícil navegar um barco no meio da tempestade, é óbvio que é. Permaneça no leme. Permaneça fazendo a mesma coisa. Continuar obedecendo a Deus em meio a grandes aflições e perdas, é difícil, continue. O sofrimento irá transformá-lo em uma pessoa completa e equipada se você faz isso. Se cada problema da vida tudo desmorona, o sofrimento não está fazendo nada por você. Não é uma coisa automática. Ele está dizendo: se todas as vezes você cede, você não tem resistência nenhuma. Quando Jeremias começou a reclamar, dizer que estava difícil demais, qual foi a resposta de Deus? É o que Tiago diz. Deus disse: Jeremias, se você reclama correndo com homens a pé, como você vai fazer quando tiver que correr com homens a cavalo? Se você está reclamando
correndo na estrada, como você vai correr às margens do Jordão. Mas além disso, a palavra considerar também significa pensar naquele que perseverou por você. Hebreus 12:2 diz: considerem aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Ele não foi tudo o que foi até as coisas ficarem difíceis. Quando as coisas ficaram muito difíceis, ele mostrou em sua face a firme determinação de ir para Jerusalém e morrer. É assim que você faz, Tiago diz. Você tem uma vida de oração, agora a doença entrou, então na tua família, ou então em você mesmo, você agora está doente, você mantém a sua vida de oração, como era antes. Como Daniel fez, ele orava 3 vezes por dia em determinada situação. Agora, se fizesse isso, ia morrer. O que ele fez? Permaneceu. Ele não diminuiu sua oração. Ele vai se manter firme. Ele meditava na palavra, estudava a palavra, comia da palavra, tinha prazer na palavra. Agora tudo deu errado na vida. Continue firme. Medite na palavra da mesma forma. Considerem aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Fixem seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Ele desprezou a vergonha, mas a cruz precisava ser suportada. Ele não tinha como, não era uma coisa que podia ser desprezada, porque era algo infinitamente pesado. Essa é a palavra hipomeno, é a mesma palavra. Ele suportou, ele ficou firme. Quando estava com a mamãe e os irmãos crescendo, quando estava com os discípulos rindo, comendo, e quando estava indo para o Calvário, ele permaneceu firme. Hipomeno. Não há nada mais emocionante em qualquer história que ver uma pessoa decidir permanecer firme para salvar seus entes queridos. Não importa se o filme é um filme muito, e a história, um livro é muito sofisticado ou não. Mesmo em filme bobo, isso parece. Você já viu, por exemplo, Aliens, O Resgate? Então, você sempre se emociona com isso. O cara e a garota entram no lugar e dizem: se eles forem escapar, nós vamos ter que ficar, para segurar eles o máximo possível, para dar a eles a chance de escapar. Aí vem a investida dos alienígenas, e eles continuam vindo, e eles ficam lá. Eles permanecem firmes. Eles dizem: para que elas possam se salvar, nós vamos ter que ficar o máximo de tempo, até morrermos. Vamos ficar firmes. Isso pode parecer muito exótico, mas, por exemplo, um dos lugares favoritos de livros que eu li na vida é uma parte de Silmarillion, de Tolkien, não o Senhor dos Anéis, né? Silmarillion, sobre um homem chamado Urim, ou Urim, na verdade, né? Ele tem um bom amigo, Turgon. E se Turgon vai escapar com a sua família, com o seu povo para a cidade escondida, Uri tem que permanecer na brecha contra uma incrível investida de inimigos. E ele diz ao seu amigo Turgon: vá e eu ficarei, e eu vou permanecer firme. Vocês vão ter tempo suficiente. E ele fica lá. E todos os outros conseguem fugir, é claro, não é? Porque ele continua lutando contra o inimigo, e fica vindo mais e mais e mais. Eles continuam vindo, ele continua desferindo seus golpes com seu machado, dizendo: o dia será longo. Finalmente, aquela quantidade enorme de inimigos o dominam, e ele morre, mas ele permaneceu firme. Ele estava dizendo: meu amor por aquelas pessoas que eu estou tentando salvar suporta qualquer coisa. Eu posso ficar aqui, eu posso ficar o máximo que for, para dar a eles o tempo necessário para que eles fujam. Eles podem vir, podem destruir meu corpo, mas eu não vou desistir deles. A razão pela qual Jesus Cristo permaneceu firme, suportou o próprio inferno da ira de Deus, foi que ele amou a igreja que o Pai deu a ele. Ele está dizendo: eu vou ficar firme, vocês vão sobreviver.
Deus derramou toda a sua ira sobre Jesus. Nenhum ser vai experimentar toda a ira de Deus. E Jesus não cedeu 1 milímetro. Ele ficou firme. A palavra é hipomeno, é amor inabalável. Agora Jesus vem até o seu irmão Tiago no seu encontro. Ele vem até você esta manhã e diz: eu suportei a ira completa do meu Pai por você. Você só podia ser salvo, eu sou o irmão mais velho verdadeiro, não é? Às minhas custas. O anel que você vai usar, o manto, então, todos fazem parte da minha herança. Veja como eu te amei, não importa o que acontecesse, e é por isso que você sabe hoje que não há nenhuma condenação sobre você, nenhuma. Você sabe, como sabe que Jesus te ama para sempre e te amará? Porque você sabe que Ele permaneceu firme no inferno da ira infinita de Deus. O que mais pode fazer Ele te abandonar? Se Ele não te abandonou naquelas circunstâncias, o que mais poderia acontecer? Mas nada. Deus lançou a bomba atômica da sua ira sobre ele, e ele ficou. Agora você sabe que não há nada que possa afastá-lo de você, porque nenhum poder se compara à ira infinita de Deus. Se ele ficou e permaneceu, então nada mais, nem o presente, nem o porvir, nem criatura alguma. Não foi uma criatura que jogou sua ira infinita sobre ele, foi o Deus eterno. O que vai nos separar do amor dele, se isso não separou? Se o amor de Jesus foi tão grande, que suportou isso por você, você acha que qualquer coisa que possa acontecer na história vai assustá-lo? Ele vai sair correndo? Ele vai dizer: isso é demais para mim? Ele que não disse que a ira do Pai, a ira infinita do Pai, era demais para ele, que tudo tem um limite. Você acha que alguma coisa no presente ou no porvir vai estar além isso que Tiago fez? Ele sabia que foi salvo às custas do irmão mais velho. No caso dele, irmão mais velho, 2 vezes, não é? Jesus diz: foi através do meu sofrimento infinito, eu perseverei, e através do meu sofrimento eu fiquei com você. Eu só estava naquela situação por causa de você. Se eu te abandono, a ira era para você, não era para mim. Agora a minha perseverança é a alegria da sua vida. Agora eu quero que você sofra, e sempre que sofrer, seja por mim. Porque você oraria menos quando você estiver sofrendo? Porque você perderia a alegria de ter comunhão comigo. Eu tive comunhão contigo no inferno. Você não é casado e quer se casar. Você não foi promovido e quer ser promovido. Você não tem amigos e quer tê-los. Você está doente. Você está enfrentando a morte. Está morrendo. Permaneça firme, ele diz. O que? Não casar faz você não ficar firme por mim? Mantenha a sua posição por mim. Nada disso pode te separar do meu amor. Ser casado ou não, ter dinheiro ou não, ter saúde ou não, morrer com 40 ou com 100 anos. Mas agora isso se tornou mais difícil, porque como nós vimos, nós vivemos no secularismo, na era secular galopante, e o secularismo diz que tem que ser agora. Se você não for feliz através do casamento, sua vida foi um lixo. Você nunca vai poder falar como Paulo, porque é um peso de glória, porque você não sente, você é secular. O secular não pensa nada depois da vida, tudo para ele é agora. Se ele não é feliz agora, então a vida não vale a pena, ele é amargo, ele é deprimido, ele quer se matar.
Não diga apenas, posso perseverar porque você vai tornar minha vida melhor. Diga, posso perseverar porque Jesus Cristo perseverou por mim. Jesus ficou firme por mim. Ele suportou tudo por mim. A ira do próprio Deus por mim. E se você considerar isso, você vai ficar firme. E o teu coração se tornará maior. É o que Tiago diz. É por isso que Paulo diz assim: aguardo com ansiedade, com expectativa e grande esperança em que nada serei decepcionado, que seria uma decepção muito grande. Pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, seja pela minha vida ou seja pela minha morte, eu vou permanecer firme. Teresa de Ávila, ela colocou isso da seguinte forma: do céu, a vida terrena mais miserável vai parecer uma noite ruim em um hotel inconveniente. Do céu, o pior dia da vida de Tiago, que foi ser jogado do templo, apedrejado e ter a sua cabeça esmigalhada, vai parecer uma noite difícil, não muito agradável, num hotel que tu passou uma noite e depois foi para casa. Mas se você é secular, isso não diz nada para você, porque para você tudo é agora. Tudo para você diz respeito ao agora, e se você perde o agora, você não tem uma alegria em pensar, porque o secularismo está dizendo exatamente que é agora, e que ser jogado de um templo agora é o fim da picada. Ivan Karamazov, né, uma obra famosa, os irmãos Karamazov, né, de Dostoiévski, né, foi lançada em 1879, considerado uma das maiores obras da literatura mundial em todos os tempos. Ele diz assim no livro, um dos irmãos, né, Ivan, diz: acredito que o sofrimento será curado e compensado, que no final dos tempos, no momento da harmonia eterna, algo tão precioso acontecerá, que será suficiente para todos os corações, para o consolo de todos os ressentimentos, para a expiação de todos os crimes na humanidade, de todo o sangue que foi derramado, que não apenas será possível perdoar, ou olhar para trás e dizer, mas justificar tudo o que aconteceu, todas as coisas. O que Ivan está dizendo é o seguinte: aguente firme, e eventualmente, você só vai fazer se você não for secular. O secular, ele está preso ao agora, não tem jeito. Se o agora não está dando certo, ele não pode ter paz, alegria. Quando Pedro está dizendo para as pessoas, vocês agora estão sofrendo, mas vocês nele têm uma alegria indizível, ele está dizendo, vocês não são seculares, vocês não acham que a vida é o agora. Ivan está dizendo o seguinte: aguente firme, e eventualmente você vai ver a enormidade do que Jesus fez e a bem-aventurança que entra em nossas vidas, porque nos mantivemos firmes por Ele, assim como Ele se manteve firme por nós, e isso compensará tudo. Para Paulo, a coisa mais gloriosa por toda a eternidade foi que ele glorificou Cristo na vida e na morte. O fato de Jesus ter permanecido firme deu graça para ele permanecer firme. Então Jesus diz ao seu irmão mais novo, naquele encontro único entre os dois, a única maneira de você voltar é às minhas custas. Você só pode voltar para a casa do Pai às minhas custas. Meu anel, meu manto, minha festa, meus bois cevados, meu corpo, meu sangue, tudo pela graça. Mas eu dou a você com toda alegria. Eu permaneci firme pela alegria. Agora, seja um líder na minha igreja. E o que homem Tiago se tornou? Não há nada de secular nele. O humanismo secular não tem nada nele. Ele não pensa que a vida era o saeculum, o agora, que deu nossos 100 anos de um século, uma existência, por maior que seja. Tiago sabia, eu não vou perder nada
sendo jogado do templo. Não vou perder nada com eles me apedrejando. E não vou perder nada com eles batendo na minha cabeça. Isso é exatamente o oposto do humanismo secular. Que homem ele se tornou. Como eu disse, eu ia falar pouco sobre o livro, o texto, ia falar sobre o que é o entorno e quem é a pessoa que o escreveu. E se você tiver constantemente em sua mente o irmão mais velho dizendo: só às minhas custas você pode ter qualquer coisa, você não tem direito a nada, mas eu dou com alegria, não só as minhas coisas, mas minha própria vida. Eu vou ficar firme diante do inimaginável, e você vai ser salvo, e você vai usar o meu anel, você vai usar a minha capa, e você vai ter a minha herança, e isso é o que eu mais quero fazer. Eu mostro uma firme determinação. Fique firme, Tiago diz. Tua vida de oração não pode mudar 1 milímetro porque há sofrimento entrou na sua casa, porque quem você ama morreu, porque você perdeu a promoção, porque o mundo não gosta de você, porque você não teve o casamento. A sua vida de meditação, de adoração a Deus, fique firme. Fique firme. É sobre isso que o livro de Tiago vai falar. O que o Evangelho faz na nossa vida prática ao enfrentamento de todo tipo de sofrimento. Ele vai continuar. É sobre isso que nós vamos ver hoje à noite. Vamos ficar de pé. Obrigado, Deus. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri.
certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou. Só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.